tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará ainda hoje, amém? Abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12, vou ler na Almeida Revista Atualizada. Quem achar, dá um glória. Se tiver ARA aí, melhor, nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Só até aí, aleluia. Feche teus olhos mais uma vez. Espírito de revelação e graça, fale conosco poderosamente mais uma vez, Senhor. Estamos aqui para te ouvir, estamos aqui para sermos ministrados por ti, e sem ti não somos nada. Essa igreja é tua, tu és o cabeça, toma teu lugar de honra, que seja destronado toda a ação do inferno sobre esse lugar, sobre nossas vidas, e que reine o Rei da Glória nesse lugar. E quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Seja adorado nesse lugar, seja exaltado. Usa mais uma vez a minha vida para que teu nome seja exaltado, e toda honra, glória, louvor a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando Jesus ele começa a nos ministrar sobre isso aqui, sobre essa palavra, ele começa a dizer que desde os dias de um dos maiores profetas que nascido de mulher, João Batista, até os dias de hoje, ele diz que o reino é tomado por força, e os que se esforçam se apoderam dele. Isso é muito interessante, porque isso engloba tudo em nossas vidas. Eu quero te chamar a atenção, porque nós entramos num ciclo. Se você for estudar o calendário judaico, e não judaizando a igreja, porque a igreja é cristocêntrica, amém? Mas se olharmos a nossa cultura judaica cristã, nós vamos ver que algumas coisas entram em sincronia, e nós vemos o agir do Pai em estações. Quando Jesus fala que de tempos em tempos aqueles demônios, eles voltam à casa e olham a casa, e se essa casa estiver vazia, eles entram, eles chamam mais 7 e entram nessa casa, e o estado daquela pessoa se torna pior do que a primeira. Ele fala de ciclos, da parte do mal. Agora, nós vemos também a Bíblia falando que há tempo para todas as coisas, ou seja, há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. E aí ele continua falando sobre ciclos. Então os ciclos, eles estão sempre ao nosso redor, e nós temos que discernir isso, trazer a realidade das nossas vidas e entendermos aquilo que Jesus está querendo falar conosco, e Jesus está nos conectando para essa nova estação. Então, quando nós vemos que existe um ciclo, e aí nós vemos quando muitos falam, homens e mulheres de Deus, profetas do Senhor, falando sobre Shemitah, nós vemos um ciclo de 7 anos acontecendo, colapso financeiro acontecendo. Nós vemos durante esses 7 anos, durante esse ano de Shemitah, que simboliza de 7 anos, aonde nós vemos a ascensão ou queda de governo, nós vemos a ascensão ou queda do sacerdócio, de homens e mulheres de Deus, falando da parte espiritual. Então por isso que nossa vida tem que estar conectada ao altar, para que nós venhamos a subir com Ele. Quem pode dar um amém? Para que nós venhamos a viver coisas extraordinárias com o Senhor. Mas só que nesse tempo de Shemitah também se fala muito de descanso, porque lá
para os judeus, esse tempo é um tempo que você não faz nada. Você fica parado, você não planta nada, você fica quietinho. Fica um ano ali sem você fazer nada. E olha para o irmão do lado e fala assim: quem me dera. Quem queria ficar um ano aí de sabático aí? Às vezes quando eu fico de férias, às vezes eu tiro 30 dias de férias direto. Chega no 15º eu já estou batendo pino, já quero fazer live, já quero pregar, já quero ministrar, já quero. Aí, se eu tiver em algum lugar e pegar Uber já sofre, que eu já já começo já a falar enfim. Ou no restaurante, aí já pego um, já pego o outro, já vai na rua. Não dá para parar, querido. Fala para o irmão, preguei quinta sobre isso. Não existe aposentadoria no reino. Você não vai jubilar no reino. Não existe isso. E nós temos que entender isso, entender o descanso do Pai sobre nossas vidas, amém? Glória a Deus por isso, que é o Pai que faz na força dele, do jeito dele, da força que ele quer. Mas só que nós temos que entender que algo precisa de uma força, algo precisa que nós nos esforcemos, algo precisa que nós nos apoderamos disso, viemos a tomar posse disso. E por isso que ele fala que o reino dos céus, até os dias de hoje, pode ser que amanhã Jesus volte e acabe tudo isso, mas até o dia de hoje é tomado dessa forma. Então fala para o irmão do lado, fala assim: para de mimimi e vamos trabalhar. Muitos pegam esse texto do Shemitah, do descanso, e tomam como uma preguiça eterna e fica vivendo sabático. Não arruma trabalho, não busca um emprego. Ah, pastor, está difícil. Não empreendem, não fazem, não acontece. Ah, quando mudar o governo. Ah, quando chegar segunda-feira. Ah, quando ficar calor porque está frio. Enfim, é desculpas. Ah, quando meu pai. Enfim, quando minha mãe. Na verdade, só depende de você para romper tudo que precisa romper em todas as áreas da tua vida. E quando ele fala, o reino dos céus é tomado por esforço, ele está dizendo o seguinte: ei, você precisa de força para tomar tudo aquilo que Deus já liberou nos céus para a tua vida. Pastor, bota a mão aqui sobre minha cabeça e transfere. Queridos, muitas transferências, muitas imposições de mãos, até hoje não viraram nada. Já levantamos aqui muitos líderes, durante esses, quantos anos? Já me perdi. 12? Meu Deus, 11 anos de igreja. Bola de Neve Nilópolis, pastoreando aqui. Quantos anos, durante todos esses anos, quantos líderes já levantamos? Quantos homens e mulheres de Deus foram consagrados como líderes do reino, líderes de célula, de ministério, diáconos, presbíteros, pastores? Mas o que vemos? Que muitos desses receberam a unção e paralisaram. Muitos desses ficaram no meio da história. Muitos desses retrocederam. Muitos desses não estão vivendo aquilo que Deus prometeu para eles. Toda vez que eu vejo alguma dessas histórias, eu fico triste comigo mesmo. E uma vez eu me perguntei: puxa, será que impusemos a mão precipitadamente, como diz em Timóteo? Não precipite a mão sobre ninguém. E o Espírito Santo de Deus me ministrou, falou: não. Você fez o que eu te mandei fazer. Agora, a unção não é mágica. Precisa de um esforço, precisa de força.
Isso também nas nossas vidas. Nós precisamos nos esforçar para conquistar aquilo que você precisa conquistar. Um exemplo, um pai de família. Você precisa conquistar, você é o sacerdote, você é o responsável financeiro pelo seu lar. Eu posso ouvir um amém dos homens aí? Tem homens aqui, né? Homem foi gerado por Deus para lavrar, para cuidar, para semear a terra, como diz em Gênesis 1. Ou seja, essa responsabilidade é nossa. Ah, pastor, mas minha esposa trabalha. Dá um glória aí. Porque é uma ajudadora, uma auxiliadora. É a mulher sábia de provérbio. Glória a Deus por isso. Outras não podem trabalhar porque tem seus afazeres domésticos que não deixa de ser um trabalho. Posso ouvir um amém? Tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Aleluia. Isso também é um trabalho. Você está cuidando do bem mais precioso, sua família. Não vai te desmerecer em nada. Mas a função do sacerdote é essa. A função do homem é essa, trazer a provisão para o lar. E o que nós temos que tomar posse em nossas vidas? Que se o homem não for e não sair para trabalhar, ele vai depender de alguém para trabalhar por ele. Posso ouvir um amém? Isso acontece em tudo em nossas vidas. Se você não der passos, nada vai acontecer. Se você não se esforçar, nada vai acontecer. Se você não usar, como dizem outras versões, usar de violência, e aqui eu não estou falando violência física, mas você ir ser violento para conquistar as coisas, você não vai conquistar. Por isso que há um fascismo, se eu posso falar assim, fascismo, quando você deseja algo, ou é algo, fascinação, obrigado. Hã? Quê? É isso aí mesmo. Vocês vão entender o que eu vou falar. Desejo. Por isso que é uma doidura aí, cara. O pessoal fica olhando e fica meio que anestesiado por um socialismo. Por isso que o pessoal fica olhando e querendo o comunismo. Porque eu quero viver do governo. Eu quero receber. Eu quero ter. Querido, você tem que entender que Deus já te deu condição, e vocês estão ouvindo o que eu estou falando, e glória a Deus por isso. Vocês são os mantenedores de tudo o que Deus colocou sobre a vida de vocês. Vocês são os provedores. Vocês não dependem de ninguém, vocês dependem dele. Se mudar o governo, se não mudar, se mudar a moeda, não mudar, se acontecer isso, se acontecer aquilo, não importa, porque a tua esperança está no Senhor. Mas os teus olhos têm que estar fitos nisso. Fitos em ser dependente de Deus, em se esforçar. E por isso que há tantos seguidores de coisas que não precisa se esforçar. Se você for olhar qualquer vídeo na internet, vai lá, aí você vai ver aqui os vídeos que tem maiores views no YouTube, são os vídeos que falam, ganhe fácil, ganhe aqui, ganhe rápido. Quem está entendendo? Por que é isso? Nós não queremos nos esforçar. Nós não queremos usar de força, usar de violência. E chegou o tempo da igreja acordar. Chegou o tempo dos cristãos acordarem. Depende só de você, querido. A resposta para uma sociedade depende de você. A resposta da tua família depende de você. A resposta do governo depende de você. A resposta de muitas coisas ao teu redor depende da força que você vai usar. Vai depender daquilo que você vai aplicar a tua força. Se você não tem sonho, geralmente você não vai aplicar força nisso. Chegou o tempo de você voltar a sonhar. Sonhar por quê e para quê?
sonhar por um futuro melhor para a tua vida, para aqueles que você ama, para aqueles que estão próximos de você, para a sua sociedade, para a sua igreja, e você precisa se esforçar para isso. Fala para o irmão do lado, se esforça daí, eu me esforço daqui. Esforçam. Quando ele fala de você que os que se esforçam, ele está dizendo assim: ei, chegou o tempo de você ser forte, ser impetuoso. Chegou o tempo de você fazer uso dessa tua força. Quando Josué tinha uma promessa, e aí Moisés libera essa unção para Josué. Josué é o sucessor de Moisés, o libertador do povo de Israel. E aí Josué recebe essa unção. E Josué para, em Josué 1, fala que ele dá meio que uma rateada ali. Parece que ele dá uma rateada, que Deus fala algumas vezes, não foi uma vez. Repita comigo, algumas vezes. Ser forte e corajoso. Ei, Josué, ser forte e corajoso. Ele está falando: ei, Josué, para de ser mariquinha, cara, vai para cima. Ei, Josué, por que você está aqui chorando? Por que você está aqui reclamando? Ah, está reclamando que o dólar subiu, que o dólar baixou, que a cripto subiu, que isso, que aquilo. Ei, querido, ser forte, ser corajoso, vai para cima, vai conquistar aquilo que Deus colocou para você. Ser violento. Olha para o irmão do lado e fala assim: agora você vai ver a violência. Faz cara de bravo para ele ou para ela aí, fala. Nós temos que nos apoderar disso, como diz a palavra, sermos fortes, nos esforçarmos e nos apoderarmos. Nós temos que tomar posse. Você tem que pegar as tuas promessas. Tem muitos que recebem a palavra profética e sabem, quando Deus sabe, né? Quando Ele quiser, Ele faz, Ele é Deus. Isso não é evangelho. O evangelho que eu conheço é: toma posse do que é teu. Chegou o tempo da igreja tirar todos os poceiros, todos aqueles que tentaram dominar a tua posse, a tua herança. Poceiros. E sabe, o interessante é que quando você vai ver homens de Deus na Bíblia, você vê um que rompeu. Jacó, ele lutou com um anjo. Tem noção disso? Chegou a ficar manco. Por quê? Ele lutou com um anjo. A Bíblia fala que ele ficou lutando com o anjo, e ele só dizia o seguinte: você não vai sair daqui sem me dar a minha bênção. Será que tem alguém aqui que vai lutar pela sua bênção? Mas qualquer coisinha você desiste? Você recebe uma palavra profética, você saiu ali, teu celular tocou, ou vem um aviso, uma notificação: amanhã tem que pagar isso, tá? Aí você: meu Deus, recebi a palavra profética, mas amanhã eu já estou todo arregaçado, já estou todo arrebentado. Ai, Jesus, e agora? Queridos, é força. Pega a tua bênção e fala assim: cara, isso aqui é meu, acabou. Se esforçar, tomar posse, é isso. Cara, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então não abro mão disso. Eu tomo posse, pego e vou lutar por isso. Vou orar pelos meus filhos, vou orar pelo meu casamento, vou orar por isso, vou orar por aquilo. É força.
Muito mais do que você dar uma surra no teu filho, mais poder há quando você pega as tuas mãos ungidas e bota sobre ele e profetiza: esse filho será do Senhor. Você coloca a mão sobre tudo na tua casa e profetiza: a falência não entra aqui, a miséria não entra aqui. Profetiza é força, mas você não ora, não quer se esforçar, não quer tomar posse. Tem que lutar, queridos. Nós temos que reivindicar tudo que Deus tem para nossas vidas e desejar isso ansiosamente. O que é meu e ninguém vai roubar. Você precisa agarrar a tua bênção. Tem casados aí? Agarra a tua bênção aí então. Dá agarrada nela aí. Vai, puxa, dá um chamego aí, fala. Hoje tem. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, e tudo em nossas vidas também é assim. Quem pode dar um aleluia? Vamos entrar agora numa história chamada de Jesus e Lázaro. Abra comigo aí em João 11, versículo 1 ao 45. Quem vai ler para mim? É o capítulo todo. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.
Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram ele. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima ao deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Até aí. Aleluia. Nós vemos aqui a história da ressurreição de Lázaro. Eu quero chamar a tua atenção para alguns pontos aqui. Na verdade, 450 pontos que eu vou falar essa noite. Fala para o irmão do lado. Primeiro, tire a sua pedra. Seja profeta, não, alguém aí, fala aí. Tira a sua pedra, querido. João 11:39 diz assim: Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Tirem a pedra. O que significa isso, querido? Chegou o tempo da igreja se levantar. Chegou o tempo de você se elevar. Chegou o tempo de você se erguer. Mesmo que você estivesse caído, chegou o tempo de você se erguer. Porque aquele que está caído, Deus dá a mão e levanta. Deus exalta o abatido e dá graça aos humildes. Se você recebe isso, glorifica o Pai aí. Porque Ele está levantando os seus filhos. Ele está te levando do chão. Ele está te levantando do chão. Por mais que você tenha caído, por mais que você tenha se prostrado, por mais que você tenha se arrebentado todo, entenda algo: Jesus está aqui para te restaurar, para te levantar e dizer: ei filho, sou eu que tiro a tua pedra. Chegou o tempo de tirar a pedra. Repitam comigo assim: e tirar a pedra, muitas vezes, é me mover de algum lugar. Sabia que existem alguns lugares que você mora, que você trabalha, que você vive, que hoje está sendo pedra na tua vida?
Mas o que acontece? É difícil, né? É uma pedra. Pastor, como é que eu vou tirar essa pedra? Já tem tanto tempo aqui. Já é de estimação. Já até estava dando sorte, mas agora não dá mais não. Mas dava sorte nas antigas, essa pedra. Se você não se mover, querido, debaixo da tua força, muitas vezes Deus irá implodir essas rochas, essas pedras na tua vida. E aí vai ser dolorido. É melhor você se levantar e dar passos pela fé naquilo que Deus colocou na tua vida. Qual pedra precisa ser removida hoje? Qual pedra que precisa ser colocada de lado para que você possa avançar? Qual pedra tem impedido você romper? Qual pedra tem sido colocada em tua mente de impossibilidade? Chegou o tempo da igreja tirar a pedra. Existem pedras que foram colocadas, mas muitas delas, entenda algo, elas têm que se tornar a construção do teu castelo. Quem já ouviu isso? Pedras no meio do caminho vão se tornar um grande castelo lá na frente. Agora, se qualquer pedra você tropeça, para e paralisa nela, querido, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Tem lá os que estão sendo tirados para fora aí, dá um glória. Você precisa cortar, você precisa se afastar. O que você está ligado a algo, às vezes essa pedra é algo que você é tão ligado, tão familiarizado, que você não consegue mais remover da tua vida. Mas chegou o tempo de você cortar isso de uma vez por todas. Se necessário for, bota uma dinamite ali, explode. Rompe esse vínculo, rompe essa situação, destrói essa pedra que tem te feito mal, que tem te paralisado, que tem te afetado, que não tem te deixado você avançar. Qual é a tua pedra que você precisa cortar hoje? Quem já viu um túnel? Ninguém viu o túnel? 2, tá bom. Um túnel é um negócio assim. O que eles fazem? Eles cortam a pedra, a rocha, a montanha. Eles cortam ela de ponta a ponta para chegar onde eles querem. Você está disposto a cortar, nem que seja fazer um buraco no meio dessa tua pedra para chegar onde você quer? Ah, pastor, mas vai dar trabalho. Se você não se esforçar, vai dar mesmo. Vai dar mais trabalho você ficar do lado de lá, hein? Você vai ter mais prejuízos ficando do lado de lá. Eu te garanto disso. E vai passar para o outro lado aí, dá um glória. Ou você sobe ou você desce, querido. Shemitah. Você precisa remover. E remover de uma vez por todas. Tem relacionamentos que você precisa remover da tua vida. Relacionamentos que não são saudáveis. Ah, mas é meu parente. Beleza. Repitam comigo. Deus deu, Deus levou, louvado seja o Senhor. E a Bíblia, aí tu usa isso como para a tua vida, para o teu parente, tá? Que é uma pedra. Fala assim, em tudo isso Jó não pecou. Jó 1, 21, depois lê lá, para falar depois que o pastor está, né? Querido, tem certas situações que você precisa cortar. Você precisa desligar, precisa remover de uma vez por todas. Você às vezes se torna codependente. Aí precisa vir para o NV, querido. Se libertar disso. Precisa às vezes de uma ajuda profissional, um psicólogo. Às vezes precisa de outras pessoas para te ajudar nesse processo. Enfim, busca ajuda. Mas remova essa pedra de uma vez por todas em nome de Jesus. Chegou o tempo da igreja apropriar-se do que é teu por herança. Chegou o tempo de você tomar posse daquilo que é teu, se apropriar do que foi tomado também. Sabia que tem muitas coisas que foi tomado de você? E você precisa te remover essa pedra para falar assim, ei, isso aí é meu. E tomar posse. Ah, pastor, mas já
Deus sabe. Não, querido, é teu. Toma posse. Toma posse. Você precisa se afastar de alguém, ou o que é dele, ou o que está confiado a ele. Muita gente está dependendo de algo, fica na dependência de coisas, fica dependente emocional de pessoas, fica dependente financeiramente de outras pessoas, e aquilo é uma rocha, é uma pedra para você, uma pedra de tropeço. Passa mês, passa um mês, vai lá, você está dependente financeiramente daquela pessoa. Passa outro mês dependente, outro mês dependente, outro mês dependente emocionalmente, outro mês dependente. Chegou o tempo de você remover a pedra e falar assim: ei, eu dependo do meu Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você crê nisso? Você precisa se entusiasmar, ficar feliz, ficar exaltado mesmo, porque a pedra está sendo removida. E quando a pedra é removida, querido, você começa a sentir um cheiro de vida e não mais de morte. Falaram para Jesus: ei, já está fedendo lá dentro. Quando tem pedra tampando o teu caminho, tampando a tua promessa, te impedindo de você conquistar algo, começa a feder. Tem alguém que está sentindo cheiro de coisa ruim aí na tua vida? Cheiro de morte, morte de sonhos, de projetos, de avanço, de família, financeiro. E quando você fica travado nisso, querido, você não avança. Quem vai avançar aqui? Quando você remove a pedra, você começa a sentir um cheiro de vida, e essa vida é vida em abundância com Jesus. Se você querer, dá uma glória aí. E isso tudo, para tirar a pedra, dependerá somente da tua força, dependerá somente do teu esforço, não depende mais de Jesus. Ah, Jesus, quando você puder, tiver um tempinho na tua agenda, puxa, envia teu anjo aí, faz alguma coisa aqui. Não! Deus já fez tudo por você na cruz do Calvário. Agora depende de você remover a pedra. Jesus não foi lá e removeu a pedra. Ele removeu a pedra? Vamos ver. Versículo 39 diz: então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque ele está morto já há 4 dias. Uau! Jesus não foi lá e tirou a pedra, ou falou para o anjo: ei, anjo, tira a pedra. Não. Quem queria ver a promessa teve que tirar a pedra. E o que significa? Já foi liberado sobre a tua vida. Você quer ver o milagre? Você quer ver as promessas? Tira a pedra. Quem vai tirar a pedra aqui? Quem vai tirar a pedra aqui? Quem toma posse disso? Jesus já fez por você, agora é você. E aí, no versículo 43 diz assim, vou ler na versão Almeida 21. E tendo dito isto, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Depois que você remove a pedra, querido, muitas vezes você vai ficar parado, vai ficar paralisado. E o que fazer agora? Tiraram a pedra, Lázaro estava ali, e aí? Vem para fora. Repita comigo: let's go. Quem vai tomar por força aí? Quem vai vir para fora aí? Quem vai sair da tua condição que você vive hoje para viver o novo de Deus? Depende só de você, querido. Vem para fora. Quem vai sair do normal para viver o sobrenatural? Dá uma glória. Para viver o sobrenatural precisa você sair para fora, se lançar pela fé, com passos de fé em direção àquilo que Deus tem. Nenhum dos homens de Deus viveram o sobrenatural de Deus sem dar passos de fé.
E muitos deles queimaram tudo que eles tinham e deixou tudo para trás. Só depende de você. Coloca a mão na pessoa do teu lado aí e fala assim: só depende de você agora, querido. Quem se apodera disso essa noite? E o Espírito diz à igreja hoje: vem para fora. Chegou o tempo de você ir para fora, cair para dentro do que Deus colocou para a tua vida. E é assim que você vai tomar posse, é assim que você vai viver as coisas sobrenaturais que Deus tem para a tua vida, é assim que você vai dar glória e louvor àquele que vive e reina para todo sempre. E se você crer, glorifica Ele mais uma vez aí. E aí, no versículo 44 diz assim na NAA: aquele que tinha morrido saiu. Repitam comigo: aquele que tinha morrido saiu. Como assim? Quem quer viver o sobrenatural? Coisas que morreram para você, não para Deus, Ele está ressuscitando. Ei, meu Deus. E tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lençol, então Jesus lhe ordenou: desamarrem-o e deixe que ele vá. Aleluia. Sabia que muitas vezes nós precisamos verdadeiramente tirar as faixas que tem nos amarrado? Mas só que às vezes fica confortável. Quem já usou band-aid aqui por mais de um dia? Levanta a mão. Não mente, com essa dentro da igreja. Ela saiu quando você tomou banho. Pela terceira vez, aí o band-aid caiu. Falou: caramba, caiu o band-aid. Tua pele já estava branca. Alguém já viveu isso já? Fala: meu Deus. Tirou até a pigmentação da minha pele esse band-aid. Fala para o irmão do lado: qual é o teu band-aidzinho? Às vezes você não quer tirar o band-aid. Às vezes você não quer tirar as ataduras, porque está confortável. E a zona de conforto é sempre o local que vai te limitar para você viver o sobrenatural de Deus. Acho que vocês não pegaram essa não, mas tudo bem. Tirem as faixas dele, deixem ele ir. O que precisa ser tirado hoje da tua vida para que você avance, para que você conquiste, para que você viva o sobrenatural de Deus? Depende de você. Vai para cima. Ou então peça ajuda, querido. Peça ajuda. Não fique morto lá não. Ei, Jesus já te ressuscitou. Vai para cima. Você precisa tirar as faixas. Então, vamos falar na vida emocional. Procura ajuda de especialista nisso. Procura ajuda da equipe de Casados para Sempre, da Parada Família. Você está passando problemas na tua família? Peça ajuda. Você está passando problema com teus filhos? Peça ajuda. Você está passando problema financeiro? Peça ajuda a pessoas, a especialistas nisso. Você está precisando de ajuda espiritual? Peça ajuda. Mas você precisa pedir alguém para tirar essas ataduras de você, para que você vá e flua. Você precisa de mentores segundo o coração de Deus. Desatai-o e deixe-o ir. Aleluia. Você precisa libertar. Muitos de nós fomos libertos para quê? Já viu que as maiores dores que você passou no passado, as maiores prisões que você viveu lá no passado, lá no inferno, elas hoje se tornam um testemunho para você libertar outros? Já parou para ver isso? Por que Deus te permitiu viver isso? Para você ser liberto em primeiro lugar, e segundo, para ser o libertador.
Sabe quando você já tirou a pedra, você já saiu, já tirou as tuas ataduras, quando você começa a ser usado para libertar outras vidas? E muitas vezes estão passando pela mesma situação que você. Quem aqui já, parece que passou um filme quando alguém foi abrir o coração para você, você fala assim, cara, parece que eu já vivi isso lá atrás. Parece não, eu vivi isso lá atrás. E você começa a dar teu testemunho. Repita comigo, eu fui chamado para libertar alguém, para tirar o preso, para tirar aqueles que estão atados. Você foi chamado para tirar as bandagens dos pés daquelas pessoas que estão amarradas, estão presas. Ah, mas não é Jesus que liberta? É claro, mas ele vai usar quem? Se ele não te usar, querido, ele vai usar uma mula, ele vai usar uma pedra, ele vai usar o que ele precisa para que ele liberte aquela vida, porque ele ama vidas. Mas eu não vou permitir que o meu chamado, o meu legado seja usado por uma pedra ou por uma mula. Eu vou ser usado pelo Senhor. Quem vai ser usado pelo Senhor aí? Pare de guardar, pare de ficar travado, pare de ficar amarrado lá atrás, no passado, ressentimento. Ah, pastor, mas lá atrás, puxa, fui tão ferido, fui tão machucado. Tira essas ataduras e comece a viver a libertação para outros. Você precisa soltar pelo menos uma vida que está amarrada. Aquele que ganha almas, Provérbios 11:31 fala que é sábio. Você precisa desamarrar essas vidas da garganta do inferno, livrar eles dos laços da morte, torná-los livres. Foi para isso que o Filho te ungiu. Foi para isso que Jesus te ungiu. Foi para isso que Jesus ungiu a igreja. Por isso que ele falou: ei, vocês farão agora obras iguais ou maiores que eu fiz. Nós temos que entender ter essa mentalidade de Cristo e falar assim, cara, a partir de agora eu vou fazer obra igual ou maior que Jesus. Quem está tomando posse disso? Se você não está chegando nem a 10%, querido, chegou o momento de você sair para fora, amém? Chegou o tempo de você tirar a pedra, sair para fora, tirar as ataduras e começar a viver o sobrenatural de Deus, tirar tudo aquilo que tem te envolvido, tem te amarrado, toda cadeia do inferno caia por terra em nome de Jesus, porque Jesus já te libertou. Sabia que muitas leis, muita religiosidade, muitas vezes te aprisiona no campo espiritual? Quem aqui, por algum motivo, há tempos atrás, ou até agora, ouviu alguém que servia a Deus por medo de sofrer algo de Deus? Levanta a mão. Isso é religiosidade. Medo de Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. Quantas e quantas pregações já ouvi imputando medo na congregação, imputando medo na igreja, um espírito de religiosidade, de autoritarismo. Ei, essas amarras precisam cair por terra. Você é livre para louvar o Senhor. Foi o que Moisés falou para Faraó: ei, o meu Deus disse, deixa o meu povo ir. O meu povo vai sair para adorar a Deus. Você precisa sair para adorar o Senhor. Quem pode dar uma glória? Deixa-o. Quando eu falo deixa ele ir, quando Jesus fala tira as ataduras e deixa ele ir, ou seja, eu estou enviando ele para alguma missão, para algum propósito, para algo profético na vida dele. E se você não entender isso, querido, você vai deixar de ser a pessoa que envia outros. Mandar embora ou partir. Você precisa mandar muitas coisas embora na tua vida para que você possa viver a promessa de Deus. Não tenha medo de mandar embora.
Não tenha medo de deixar essas pessoas irem. Muitos ficam presos e aprisionados nisso. Mas chegou o tempo da igreja ser a libertadora dos propósitos do Senhor. Você não foi chamado para intervir nada de ninguém. Nós não mandamos na vida de ninguém. Posso ouvir um glória a Deus? Nós somos aqueles que vamos libertar essas vidas para que elas vivam o propósito do Senhor. Sacode o irmão do lado e fala assim: você é um libertador de vidas. E para finalizar, Lucas 16 na NA diz assim: o louvor pode subir. A lei e os profetas duram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado. E todos, vou repetir, todos se esforçam para entrar nele. Aleluia. Quem vai se esforçar essa noite aí para entrar no reino? Então aplauda o Senhor, faça um barulho aí para Jesus, glorifique o nome dele. Esse é o tempo da igreja se esforçar